Vamos então repercutindo a possibilidade da reciprocidade econômica contra os Estados Unidos. A lei é uma ferramenta, então, de proteção do país. O governo já autorizou a avaliação da Camex para iniciar essa ação, mas diz não ter, então, pressa. A gente viu o ministro Haddad falando, porque prefere o diálogo. E sobre o assunto, eu converso, então, agora com o José Eustáquio, pesquisador do IPEA. Bem-vindo. Boa tarde, José. Boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui para discutir esse tema importante. Tema importante, a gente acabou de ver aí o ministro falando, setores pedindo cautela, a Frente Parlamentar da Agropecuária, CNI, Secafé, enfim. Como é que você avalia? Porque entre essas medidas, não é, que poderiam vir, tem a quebra de patente. O que implica essa medida aos Estados Unidos, não é, no setor produtivo? O Brasil, viu, Simone, ele é signatário do Acordo TRIPS, que é um acordo que rege, né, o mercado de patentes no mundo. E uma das coisas são as cláusulas de salvaguarda, ou seja, o país que se sente, né, ameaçado em algum ou outro setor, ele pode usar esses tipos de cláusulas para quebrar patente. O que acontece? No passado, o Brasil que as cláusulas de salvaguardas podem ser, né, por vias econômicas, conflitos comerciais entre um país e outro, mas pode também ser quebra indireta. Então, por exemplo, no passado, por conta de questão de saúde, o Brasil quebrou, ameaçou a quebra de patentes de medicamentos antirretrovirais. O que aconteceu? A indústria farmacêutica, na eminência de existir essa quebra de patentes, ela reduziu o preço dos medicamentos e o país recuou e não fez com que isso acontecesse. Mas por quê? O Brasil tem tecnologia de engenharia reversa na área de medicamentos. Então, se eu tenho um determinado medicamento que tem uma certa patente e o custo do medicamento que tem essa patente, ele é um preço mais elevado, fazendo a quebra de patentes, eu posso produzir o medicamento genérico no país e comercializar sem que haja problema em relação à patente ou ao acordo de patentes que existem entre vários países e o Brasil é signatário. A pergunta é: será que este é o caminho que nós devemos tomar? Nós vimos aí na reportagem que é preciso ter prudência, porque não basta a gente quebrar as patentes de alguns medicamentos e querer renegociar com os Estados Unidos situação mais, vamos dizer, num posicionamento melhor. Ou seja, vamos pensar o que está acontecendo, viu, Simone? A gente já vem discutindo isso há algum tempo atrás. As tarifas de 50% no mercado americano estão elevando os preços no mercado americano. E a gente já observa isso lá. E o que acontece aqui no Brasil? Como a gente já tinha confirmado, os preços reduzem. E a gente observa queda no preço da carne de frango, no preço da carne bovina, ou mesmo no café. Né? Ou seja, os preços estão caindo aqui. O fato dos preços caírem não é um sinal positivo. Por quê? Isso a gente pode ter outros comprometimentos, como queda no investimento produtivo, o que não é desejável. Ou seja, a gente tem que ter um sinal amarelo ligado, porque uma retaliação, além de elevar o preço dos produtos internamente, se for o caso de quebra de patentes, a gente pode até ter queda no preço daquele medicamento no nosso mercado. Mas qual vai ser a retaliação americana? Ou seja, não é um cenário positivo. A gente tem que ter cautela e aguardar o que vai acontecer. Você estava falando em relação a essa quebra de patente de medicamentos, né? Mas pode ter outras coisas também, softwares, não é? Livros, filmes, enfim. A Camex também ela pode adotar, em primeiro, ou seja, medidas de restrição, né, às importações, suspender até mesmo concessões, não é? Chegar aí às patentes que a gente está comentando aqui hoje, você está comentando no seu comentário, além de aplicar essas taxas extras, não é, sobre países. Nesse caso, a gente viu aí todos os setores pedindo, primeiro vamos manter esse diálogo, mas o governo fala que não tem esse diálogo porque não há interesse americano em colocar, né, propostas à mesa.
Nesse caso, isso pode acirrar mais, então? É isso que eu estou entendendo? Pode acirrar cada vez mais? Ó, o Brasil colocando a reciprocidade, e a gente tem essa semana, né, Eustáquio, a seção 301 da Lei do Comércio Americano, que os Estados Unidos estão acusando o Brasil aí de práticas desleais, né, no comércio. Eles colocam de pirataria ao desmatamento. É um processo administrativo, mas nisso tudo pode afetar até mesmo essa defesa técnica que o Brasil vai fazer, colocar na berlinda aí, porque a gente vê que tem essa possibilidade do Brasil aplicar a lei da reciprocidade, mas tem nessa semana também né, essa investigação técnica aí, ou seja, melhora o diálogo, pode afetar o tarifaço mais ainda, atrapalhar essas negociações? Simone, a única forma de melhorar o diálogo com o governo americano são duas coisas. Primeiro, anistia geral e irrestrita. E segundo, a liberação do Bolsonaro para participar da próxima eleição. Caso não tiver isso, o governo americano não vai recuar. Então, quando o vice-presidente diz que ele quer melhorar o diálogo com o governo americano, acho que o governo tem que entender. O Trump já deixou claro esta sinalização. Então, não vai ser questões econômicas que vai mudar o recuo americano. E se o Brasil resolver retaliar, a coisa pode piorar sim. Agora, o exemplo que você deu, né, de pirataria de um lado e desmatamento. Pirataria, nós sabemos que existe. Agora, a questão do desmatamento, esta a gente vai ter que mostrar, né? E, de fato, nós não temos desmatamento. Pelo contrário, 80% da nossa floresta ela é preservada. Pode ser que tenhamos desmatamento, sim, no Cerrado, mas, de acordo com a nossa legislação, não é desmatamento ilegal. Então, por um lado, nós estamos resguardados. Por outro, de fato, há muita comercialização de produtos piratas no nosso país. Isso é fato. O que a gente tem que fazer é controlar. Então, pode ser sim. O governo americano sabe que isso existe, inclusive em território americano ou mesmo em território europeu. Mas ele vai utilizar de um artifício para talvez incrementar mais tarifas do outro lado. É o jogo do comércio internacional. O fato é, o Brasil tem uma alternativa simplificada. Basta recuar nas questões que eu acho que o nosso judiciário está excedendo em relação ao que deveria acontecer. É uma caça às bruxas verdadeiramente, o que a gente observa. Então, a questão, como eu sempre falei, é política, não é econômica. O Brasil tem. Eu dei o exemplo de quebra de patente de medicamentos, porque é o exemplo que nós temos na nossa economia, que foi quando o Brasil fez a ameaça de quebra de patentes, as indústrias farmacêuticas recuaram e, de fato, o preço dos medicamentos caíram e nós tivemos um benefício nesse sentido. Hoje é uma situação, é um conflito mais difuso, mas no caso brasileiro é bem pontual. E vejamos, existe também um aperto relacionado pelos países da OTAN de um lado e de outro com o país de Israel em relação a Irã e em relação à guerra Ucrânia e Rússia. Então o Brasil ele está ficando com pouca margem de manobra neste debate. Eu gostaria que as nossas autoridades fossem mais prudentes e recuassem nesses pontos. Por quê? Pensando no ano que vem em eleições, qualquer cenário que não haja uma eleição limpa e com a participação de direita e esquerda conjuntamente, não vai ter legitimidade pelo governo americano. E aí a gente não vai ficar, não é 1 ano ou 2 anos, vão ser vários anos com sanções econômicas. Por isso eu vejo a preocupação das nossas autoridades que estão lá nos Estados Unidos em ter prudência em relação a isso, viu, Simone? Tá certo, José Eustáquio, nosso analista semanal aqui, pesquisador do IPEA. Obrigada, viu, José, por essa conversa hoje aqui e até a próxima, até a semana que vem. Até a semana que vem, boa semana e fique com Deus. Obrigada, querido. Tchau, tchau.